Vamos lá então? Seguinte, pessoal, as quartas-feiras, né? Nós tratamos as quartas-feiras como um momento de ensino da palavra. Hoje eu vou estar usando aqui, olhando mais para o lado, para o meu lado esquerdo aqui, porque já falei antes, no vídeo anterior, hoje o meu tablet é que está filmando aqui o Facebook. Então eu estou sem meu estudo aqui no tablet, então está aqui no computador, tá bom? Não se incomodem de eu olhar para o lado aqui, não é ninguém, aqui é uma parede e meu computador somente, tá? Enfim, nós temos por hábito, na quarta, perdão, nós estudarmos a Bíblia, né? Então, toda quarta-feira nós temos o ensino, e o nome do culto de quarta-feira é Quarta Bíblica. Então, durante esse período de coronavírus, conversando com a minha esposa, a gente chegou no seguinte denominador, falamos assim, olha, não dá para ficar ensinando num culto que só dura 1 hora, né? É muito curto o time do Instagram. Só que ninguém imaginava que isso ia perdurar tanto tempo, né? Nós já estamos há mais de 30 dias. A igreja tá longe. E hoje eu estava trabalhando aqui em casa, mexendo em planta, aí, me cortei, estourei todo, furei, fiz buraco para todo lado na casa. E, e eu ali fazendo as coisas da casa, o Espírito Santo falou comigo. Falou assim, eu estava fazendo, olha como é que Deus trabalha na vida da gente, né? Você está furando um buraco para plantar uma árvore. Essa árvore, ela depende de você agora. Se você cavar o buraco do tamanho errado, o Espírito Santo me falou. Se cavar um buraco do tamanho errado, você pode matar essa árvore. E eu entendi que aquele buraco que o Espírito Santo estava trazendo para mim, aquela palavra sobre a árvore, era exatamente nós continuarmos a aprofundar sobre a palavra de Deus para que nós possamos crescer de maneira sadia. Foi isso que Deus trouxe no meu coração, o Espírito Santo trouxe para mim na hora. Quando nós estávamos cavando conhecimento às quartas-feiras, nós estávamos crescendo. E aqui naquele momento ali que eu estava furando ali, Deus falou comigo, falou assim, a árvore, ela vai dar fruto, ela vai ficar bonita se você preparar bem agora, se você cavar. Se você não cavar, daqui a pouco ela morre. Eu tive problemas aqui em casa, inclusive, no jardim, porque nós tínhamos muito pouco espaço de terra para as árvores. Então o Espírito Santo falou comigo, seja bem-vindo, Sidão. O Espírito Santo falou comigo assim, é preciso continuar cavando. O vírus vem e aí vocês param de estudar a Bíblia? Como assim? E isso me incomodou. Todas as vezes que o Espírito Santo fala conosco, essa palavra incomodou, ela é errada. Eu acabei de utilizar aqui agora, mas o Espírito Santo ele não te incomoda, ele comunica, ele avisa, ele não te incomoda. O Espírito Santo nunca pode te incomodar, ele te alerta, porque o que incomoda é aquilo que é inconveniente e ele não é inconveniente. É por ele que nós tomamos as nossas decisões respaldadas daquilo que ele nos traz de diretriz. Então, eu chamava a pastora Raquel e falava, você acha que o buraco aqui tá bom? Ela falava sim ou não. E eu continuava fazendo o melhor para aquela planta, para aquela árvore. E agora nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos voltar à quarta bíblica. Eu não sei quanto tempo vai durar a pandemia. Não sei quanto tempo vai durar a pandemia. Mas eu sei que nós precisamos continuar a estudar a palavra de Deus como nós estávamos aprendendo. Então temos aqui um pouco tempo. Para mim é uma ousadia e uma responsabilidade ao mesmo tempo de tentar passar em tão pouco tempo um estudo para vocês. Então hoje voltamos então e começamos com o estudo do livro de Atos. Você que gosta de anotar, você vai pegar seu caderno aí de anotações e vamos em sequência esmiuçar e nós vamos falar sobre o livro de Atos.
Então hoje, no dia 15 de abril, essa mensagem vai também para o YouTube. 15 de abril é o nosso primeiro dia de estudo sobre o livro de Atos. Tá ok? Vamos começar então? Glória a Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, tudo é feito para o Senhor. E se eu estou aqui hoje e Deus colocou no meu coração sobre voltar a estudar a palavra junto com meus irmãos e passar um ensinamento, é porque assim o Senhor quer. Aprove ao Senhor que fosse assim. Então, Deus, em nome de Jesus, me capacita e abre o coração e dê discernimento a cada um que está do outro lado para receber da tua palavra e que ela seja eficaz para crescimento e expansão do teu reino. Tire daqui toda a avaliação do homem e leva para cada casa a paz que excede todo entendimento através do Espírito Santo. Abra o coração de cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Livro de Atos. Nós entendemos o livro de Atos é como se fosse uma dobradiça do Novo Testamento. Sim, por que dobradiça, pastor? Porque nós saímos ali dos evangelhos e nós entramos então agora para as epístolas. Então, quando você sai dos evangelhos, né, das promessas, e você entra nas epístolas, é como se estivesse passando de fase, não é assim? É como se nós estivéssemos passando de fase. Vamos enxergar aquilo que foi prometido. Vamos ver daqui adiante o que vai acontecer sobre o que os evangelhos trataram conosco. Então é exatamente isso que nós vamos fazer durante esses dias. A princípio, nós temos que deixar claro que o livro de Atos ele foi escrito por Lucas, Dr. Lucas, que está lá no Evangelho de Lucas. Ele é o escritor de Atos. Não existe controvérsia contra isso. Isso não está cravado por nenhum livro. Quando você lê, você vai ver como autor desconhecido. Mas os estudiosos e teólogos, por unanimidade, entendem, e quando nós lemos aqui da maneira que está escrito o livro de Atos, nós entendemos que Lucas verdadeiramente é o escritor do livro de Atos. Tá? Então entendam uma coisa, alguns estudiosos, por exemplo, William Barclay é um estudioso, teólogo, professor, pastor, ele foi um pastor que conduziu uma igreja e ele intitula assim, ele considera o livro de Atos o mais importante dos livros do Novo Testamento. João Calvino, ele diz, ele chama o livro de Atos como o grande tesouro. Então, olha do que a gente vai falar durante esse tempo que nós temos aqui precioso e por isso temos que ficar atentos aqui. Começamos a estudar o livro que foi chamado por João Calvino por o grande tesouro ou um grande tesouro. Nós precisamos entender o que Atos tem para mim e para você. E como nós vamos tratar o livro de Atos? O livro de Atos, ele merece ser tratado, e com o entendimento que nós já demos aqui, que ele foi escrito por Dr. Lucas, por Lucas, nós vamos enxergá-lo como a segunda parte de uma obra. Sabe quando você compra um livro e tem o livro ele tem 4 volumes, não é isso? Então você compra o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro e fecha a obra. Nós vamos tratar o livro de Atos como o fechamento da obra de Lucas. Se formos a entender a respeito do primeiro volume, que é o Evangelho de Lucas, que seria o primeiro volume, nós entenderíamos então que o livro de Atos seria o segundo volume. Então nós temos o primeiro volume, que é o livro de Lucas, e o segundo volume, que é o livro de Atos, ambos escritos por Lucas. Então, o que acontece de Lucas, do Evangelho de Lucas, para o livro de Atos? As promessas feitas no Novo Testamento,
As promessas feitas ali no Novo Testamento, agora elas se cumprem no livro. As promessas feitas ali nos evangelhos, elas se cumprem agora no livro de Atos. Né? Nós temos uma avaliação coordenada. Não é algo solto, é algo que está coordenado, é algo que mostra a origem cristã. Lucas reúne a história de Jesus, entenda isso, preste atenção. Lucas reúne a história de Jesus Cristo e ele vem para a história da igreja primitiva. Então, por isso é uma obra completa. Eu entendo dessa forma. E quando e como nós vamos aprender isso agora, você vai entender que para mim, para você também, eu creio que você vai entender, Paz Helenilda, que você vai entender que é uma obra completa. Né? Nós saímos de promessa e agora nós vamos para o cumprimento. Né? É a explicação de como as boas novas começaram. Nós vamos entender por que se espalhou o evangelho pelo mundo todo. O evangelho de Lucas, ele é uma promessa. E por que em Atos nós já estamos falando na distribuição e no alcance do mundo todo? Entenda isso. É porque não parou. E aí, infelizmente, nós estivemos numa conferência ali num local aqui em Belo Horizonte, não quero citar o nome. Enfim, nós tivemos uma conferência aqui em que eu ouvi, pela infelicidade do pregador da noite, ele disse que nós não deveríamos, que não é mais o tempo da doutrina dos apóstolos. Meu irmão, se não é mais o tempo da doutrina dos apóstolos, nós podemos abandonar nossa fé. Me lembro que quando ele falou isso, a minha vontade era pegar Raquel, meus meninos, meus catarretos, falar, vamos embora, a gente fica pela misericórdia. Mas o homem é falho. O problema não é falhar em dizer uma coisa dessa, mas logo depois corrigir. O problema é permanecer no erro e pregar que nós não precisamos viver a doutrina dos apóstolos. Entenda uma coisa, querida. Quando uma igreja vive a doutrina dos apóstolos, quando a igreja vive a doutrina apostólica, Deus acrescenta diariamente, preste atenção, se nós vivermos a doutrina dos apóstolos, Deus vai acrescentar diariamente aqueles que vão ser salvos. A doutrina dos apóstolos, ela é para mim e para você. A doutrina dos apóstolos, ela não foi deixada aqui na Bíblia para a gente rasgar ela agora, não. Que loucura é essa que o cara fala? A doutrina dos apóstolos, ela vai trazer para mim e para você, diariamente, aqueles que vão ser salvos. Quando uma igreja está viva, quando uma igreja está plantada na doutrina apostólica, há salvação. Então entenda isso de uma vez por todas. É por isso que o livro de Atos foi, por João Calvino, dito como o livro do tesouro. É por isso que o livro de Atos é o mais importante manual de crescimento de igreja. Se nós queremos que a igreja cresça, Lagoinha, Pampulha, no modo geral, a igreja do Senhor Jesus, se nós queremos que a igreja do Senhor Jesus cresça, nós precisamos entender uma coisa, preste atenção, o nosso manual para crescimento é a doutrina apostólica, é o livro de Atos, é o crescimento da igreja. Amém? Então nós vamos ler aqui algumas coisas, nós vamos estudar alguns aspectos da doutrina dos apóstolos, mas nós precisamos entender de onde nós estamos saindo. Né? Eu não posso pegar lá do meio de Atos e vir. Nós vamos começar agora, e é por isso que é o estudo, e se você chegou agora, esse estudo, ele fica 24 horas aqui no Instagram, e no Facebook ele fica direto, mas no YouTube ele já vai para o YouTube como a primeira parte do estudo no livro de Atos. No versículo de número 1, ele começa dizendo assim, eu vou ler aqui pela minha antiga Bíblia.
diz assim: eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então, Tiago está dando uma direção. Ele já está comunicando. Tiago está dizendo... Perdão, Tiago não. Lucas está dizendo assim: eu já escrevi o primeiro livro. Entenda por que esse é o segundo. É o segundo volume. É o segundo volume de Lucas. Lucas já fez o primeiro, agora ele está no segundo, que é conhecido como Atos. Então ele está dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem é Teófilo? Teófilo é uma autoridade. Nós entendemos, e quando você estuda sobre esse homem, nós entendemos que ele era um homem rico, ele era membro da nobreza romana, ele ocupava provavelmente um alto posto no governo romano, e tudo faz crer que ele era um homem bom, pois o seu nome, e naquela época se colocava os nomes com o significado, o seu nome naquela época, o seu nome, aliás, ele significa aquele que ama a Deus. Então, Lucas, como ele esmiuçava tudo, ele estudava, ele entregava tudo muito, ele procurava as minúcias para fazer um material robusto. Ele está dizendo para ele assim: preste atenção, Teófilo, homem de poder, autoridade. Veja bem, quando você chega perto de eu quero que você entenda o que eu quero, que Deus está falando comigo. Eu não vou chegar para uma autoridade romana, naquela época, um homem cheio de poder e conhecimento, um cara extremamente com altos poderes, e dizendo: ó, toma aqui isso. Não, ele está dizendo assim: o primeiro livro eu já escrevi. Então ele já entra, aí o cara pensa assim: opa, peraí. Não é assim? Opa, peraí. Então Lucas, ele tinha embasamento. Primeiro, Lucas era um historiador, no sentido assim, de procurar as minúcias. Era doutor, né? Nós estamos falando de um médico, nós estamos falando de um cara que comunica muito bem. Então, é preciso entender que em primeiro lugar, a continuidade do ministério de Cristo está sendo contada. Então, para fazer isso, Lucas começa dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, ó autoridade, ó poderoso. Ele diz: eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Como é que ele fala aqui na versão? Eu estou estudando uma outra versão aqui que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aí, versículo 2: até o dia em que. Entenda uma coisa. Quando você lê, escrevi o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, aqui nós já entendemos que Jesus, ele já começa fazendo. Jesus, ele começa fazendo. Ele diz assim: eu escrevi aqui no primeiro livro aquilo que Jesus começou a pensar? Não. Começou a elaborar? Não. Começou a estudar? Não. Começou a fazer. Então isso fica claro, que isso fique claro para nós aqui, nessa noite, nesse dia, não sei, o momento que você vai ouvir esse vídeo de estudo. Então o livro, ele vai dizer para mim e para você assim, versículo 2: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que ele mesmo escolheu, ele foi levado às alturas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, ele foi elevado às alturas.
O ministério de Jesus, ele não foi marcado o ministério de Jesus, ele não foi marcado como é que eu posso dizer? Por tentativas. Desculpa, esquece o que eu falei. O ministério de Jesus, ele não foi marcado por especulações. O ministério de Jesus, ele foi marcado pela ação e pelo ensino. Aqui mesmo, quando Lucas escreve, quando ele começa já no versículo de número 1, ele diz, eu estou falando de Jesus Cristo que já fez e que ensina. Não é isso que ele diz? Ele diz, relatando, escrevi um livro, relatando todas as coisas que ele fez e que ele ensinou. Então, quando você pega o ministério de Jesus, ele é um ministério de ação, prática, fazer, realizar e estudar. Então nós precisamos ter ação, nós precisamos fazer, precisamos colocar a mão na massa, não dá mais para ficar esperando alguém fazer algo por você, é momento de você entrar para dentro e começar com as atitudes, começar a fazer, e é momento também de querer aprender. Infelizmente nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas teóricas, elas estão estragando tudo. Me desculpe, querido, o mundo não vive de teoria. O mundo não vive de teoria. Você guarda a sua teoria e ela fica na sua mente, você fica cheio de teoria. E Jesus nos ensinou com ação e ensino. Ação e ensino. Você fica cheio de teoria, imaginando um tanto de coisa. Sabe o que você fica? Eu vou dizer aqui para você, você fica doido. Sabe? Você fica doido. Jesus não inventou uma doutrina que não tinha dever. Jesus não inventou uma doutrina que não tinha dever. Jesus não inventou um credo sem uma boa conduta. Isso não foi uma invenção. Ele foi praticando, ele era praticante, ele fazia, ele executava e ele ensinava. Então entenda, pastor Cláudio, então entenda uma coisa. O ministério de Jesus, ele é marcado pela ação. É muito estranho e como diz o meu professor, que agora esqueci o nome dele, maravilhoso, morria de rir dele lá no Carisma, agora esqueci o nome dele. Ponha amor nas minhas palavras. É muito estranho uma pessoa que ela tem muita teoria, mas quando você vê aquilo, a maneira a qual ela vive, tem um ditado que fala, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É muita teoria para pouca prática. Eu te ensino, vou dar um exemplo, tá, gente? Exemplos. É uma pessoa que ensina sobre vida financeira, mas a casa dela é um caos financeiro. Não estou dizendo que a gente não pode passar por crise financeira. Todos nós estamos propícios. Mas espera aí, eu vou ensinar sobre vida financeira e a minha casa é uma bagunça? Ah, não, eu vou ensinar sobre o ministério de criação de filhos. E na minha casa, os meus filhos, eles mandam e desmandam, são totalmente sem educação, faltam com respeito, não têm autoridade com ninguém. Entende isso por amor a Cristo, querido. O livro de Atos, ele vai ser marcado pela ação e pelo ensino. Então entenda o seguinte, se o ministério do Senhor Jesus ele é marcado por ação e ensino, eu posso dizer que nós precisamos ser marcados também pela nossa ação e pelo ensino. Então daquilo que você já recebeu, você vai ensinar. Daquilo que você recebeu, você vai ensinar. E aquilo que você ainda não recebeu, você vai ter humildade de aprender. Aí está a grande dificuldade. Hoje as pessoas não querem sentar mais na frente de um professor para aprender. As pessoas não querem sentar mais à frente de um professor para aprender, nem na sala de aula. Quem dirá dentro de uma igreja? Dentro da igreja, cada um chega com a sua opinião. Eu gosto do pastor que rodopeia. Que aquele pastor que bota o dedo na cara. Não, eu gosto do pastor que fala igual o nosso pastor Márcio.
Ah, não, eu gosto do pastor que vem e ele entrega a profecia, e ele lê um versículo só, e ele conta a vida dele. Nós já estamos chegando na igreja sem dar abertura para o aprendizado. Então entenda uma coisa, você precisa agir, você precisa começar a mudar, você precisa falar assim, olha, eu quero, primeira coisa, eu quero começar a fazer algumas coisas, eu não quero ficar do jeito que eu estou parado. Primeira coisa, porque Jesus era assim. E agora eu estou pronto para aprender. Eu quero aprender. Eu preciso aprender. E do que eu sei, eu quero ensinar. E na medida que você vai ensinando, Deus vai te capacitando. Porque quem ensina aprende 3, 4 vezes mais. Então entenda uma coisa. Nós vamos agora para pontos práticos disso que nós estamos falando. Jesus, quem gosta de anotar, anota. Jesus, ele praticou tudo. Tudo, fala comigo, tudo é tudo. Jesus praticou tudo o que ele pregou. Já viu que tem gente que prega o que não pratica? Jesus praticou tudo o que ele pregou. Jesus era de ação, Jesus era de ensino, mas aquilo que ensinava, ele já tinha feito. Ele não ensinava para poder fazer, ele fazia para ensinar. Para começar por aí. Porque ele, o próprio Jesus Cristo, e nós vamos falar disso mais para frente, vou deixar um pouquinho para frente. Então, primeira coisa, Jesus praticou aquilo que pregou. Segunda coisa, Jesus pregou aos ouvidos e aos olhos. Olha como isso é forte. Uma coisa é a pessoa ter um bom argumento, é o que eu falei agora, uma teoria robusta. Mas quando você vai analisar o que está ao entorno daquela pessoa, não condiz com o discurso. Então Jesus ele pregou então aos ouvidos e aos olhos. Quem olhava para Jesus falava assim, cara, eu posso seguir, porque o que ele fala acontece e o que ele faz é o que ele fala. Quem está entendendo isso aí, dá um glória a Deus, irmão. Amém. A Alexa Mara está colocando os tópicos. Terceiro tópico. Os homens não apenas ouviram grandes discursos, mas eles viram as grandes obras. Terceiro tópico é esse. Jesus, ele não ficou conhecido pelo seu belo discurso. Jesus ficou conhecido pelas suas grandes obras. É interessante isso, né? Porque, cara, se tem uma coisa que as pessoas têm dificuldade é isso. Eu sou uma dessas pessoas que eu tenho dificuldade. Quando uma pessoa chega para você e fala assim, você tem 10 minutos para... Eu chamei a atenção, a minha esposa está aqui de prova, no Réveillon eu dei um tempo para cada pregador pregar. A minha esposa passou do tempo. No final, ninguém sabe disso, vai ficar sabendo agora. Eu falei, olha, você passou do tempo, amor. Foi maravilhoso, mas você passou do tempo. Já viu que tem as pessoas, muitas das vezes, no caso dela, ela me explicou, porque nós tivemos muito problema com som, foi bem complicado, né? Estamos corrigindo os problemas da igreja do som, que hoje já está bem melhor, graças a Deus. Mas eu tenho dificuldade. Se a pessoa falar comigo, é 10 minutos você vai pregar? É 10 minutos. O pastor Rogério me ensinou, se te der 10 minutos, prega em 9. Deixa 1 minuto de crédito para o cara poder te chamar para pregar de novo. E é assim que nós temos que ser. Então Jesus, ele não fica com grandes discursos. Jesus, ele tem grandes obras. As grandes obras. Ele faz. Ele não ficou alarmando, ele não ficou com um discurso grande, ele não alongou a pregação. Quarto tópico. Jesus, e essa é forte, hein? Jesus concluiu a sua obra na terra. Jesus morreu da forma que ele tinha que morrer. O preço foi pago. Jesus concluiu a sua obra na terra morrendo, mas ele ressuscitou gloriosamente. Ele ressuscitou gloriosamente. Aleluia. Trazendo o quê? Os mandamentos aos apóstolos. Preste atenção. Imperativamente, Jesus quando vem, ele já dá o quê? Serviço, ordenança, linha de trabalho aos apóstolos. E aí ele retorna aos céus de uma maneira majestosa.
Então entenda isso, querido. A morte de Jesus, o cumprimento dele, faz com que ele venha e traga para os apóstolos dele o quê? Serviço, modo de funcionar. Tem empresa que fala assim, modo operante. Jesus chega para os apóstolos e fala assim, ó, modo operante. Vou deixar para vocês aqui os mandamentos, eu já vou deixar serviço para vocês aqui. Jesus já deixa pronto o manual para os caras que ele mesmo escolheu, que ele confiava que ia continuar com o legado para que a palavra não fosse esquecida, para que ela fosse levada por todo mundo. Jesus veio do céu e ele retornou para o céu. Olha, Jesus veio de lá trazer os mandamentos, trazer serviço, trazer ordenança, mas ele retornou aos céus. Por quê, pastor? Porque ele prepara a morada para mim e para você, assim diz a palavra de Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Assim o Espírito Santo fala comigo, com você todo dia o que está certo e o que está errado. Entenda isso. Jesus fez e falou em vez de falar e fazer. Jesus fez e falou. Jesus fez e ensinou. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 2. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheras, ele foi elevado às alturas. O Espírito Santo de Deus em mim e em você, ele vai fazer uma grande obra. E nós vamos também fazer ao invés de falar. Jesus, ele fez ao invés de falar. Jesus, ele não ficou falando para poder fazer. Às vezes algumas pessoas conhecem tanto, mas tanto de algum assunto. Um dia eu virei para um amigo meu, ele não quer que cite o nome dele aqui. Eu não vou citar porque ele tem muita vergonha. Mas é para honrar a vida dele. Ele tem nos ajudado muito em tudo que é de informática. E aí ele quer que ele fica falando assim, porque isso é isso, aí abre uma janela, um canal que passa não sei quantos megahertz, que blá, 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 blá. Falei, meu irmão, faz aí, porque deixa eu te falar um negócio, faz aí. Sabe por quê? Porque para mim não vai adiantar falar, porque eu não tenho um chamado para esses trem aqui, eu não fui chamado para essa tecnologia. Eu uso porque nós temos que usar. Eu gosto de sentar com as pessoas, abraçar, falar de Deus, abençoar, ir para o evangelismo, ir para o socorro. Aí ele pegou e falou assim, como é que você quer que eu faça? Quase que eu solto o nome dele aqui. Como é que você quer que eu faça? Falei, entra aqui no meu computador aqui. Aí ele instalou um programa aqui, e ele entra aqui, e ele faz aqui, e não precisa ele me falar nada não. Entendeu? Não precisa ele me explicar do que ele vai fazer, não. Ele pode fazer, e ele fez um negócio aqui, e eu já estou vendo o resultado de tudo que ele fez. Minha máquina está mais rápida, eu consigo ligar hoje, eu estou transmitindo aqui pelo YouTube, daqui a pouco a pregação está lá no YouTube. Nós precisamos disso. Então nós vamos seguir o caminho de Jesus, nós vamos fazer ao invés de falar. As palavras de Jesus, elas foram autenticadas não pelas suas palavras. Jesus não autenticou num cartório as suas palavras. Jesus autenticou as suas palavras pelas suas obras, pois as suas obras foram a garantia da tua palavra. Eita glória! Oh, dá uma glória a Deus aí, crente! Olha que interessante. Jesus, preste atenção, as suas palavras, elas não foram reconhecidas em firma para garantir o que ele ia cumprir, não. As suas palavras, elas foram reconhecidas, autenticadas pelo aquilo que ele fez. Ele não pegou fila no cartório para autenticar, não. As palavras do Senhor são garantidas pelas obras que ele realizou. Glória a Deus. A garantia dele é a garantia dele é a palavra dele, porque a palavra dele já tinha sido realizada através de obras que ele já estava realizando. Ele não precisava chegar com um discurso longo, por quê? Porque ele já chegava fazendo, porque ele é assim, ele não é de, ai, tá certo, tá. Olha, presta atenção, eu tenho aprendido tanto com Jesus, gente. A minha vida inteira eu quis ser muito bom. Outro dia minha esposa me corrigiu.
Amor, a gente não fala que nós devemos, nunca se usa essa expressão que é muito feio, entrar na mente da pessoa, ou a pessoa que tem uma boa oratória, ela entra na mente das pessoas. Eu entendi o que ela quis dizer com isso. Porque uma pessoa com boa oratória, ela vai rodeando, daqui a pouco ela é boa de papo, ela conquista a pessoa. Nós não temos que entrar na mente das pessoas, nós temos que tocar o coração das pessoas. As pessoas têm que falar assim, o penhor desse cara aí é o que ele faz. Eu vejo a vida dele, a conduta dele, a maneira, então eu posso confiar. Se ele me falar aqui, eu estou assinando embaixo, porque eu sei. Por quê? Porque você está vendo a vida da pessoa. Então nós vamos tocar o coração das pessoas como? Através daquilo que nós estamos fazendo. Agora, isso é interessante. Isso é. Olha o ministério do Ministério da Comunicação, como é que isso é importante. E eles estão anotando aí, eu tenho certeza disso. William MacDonald diz que o ministério de Jesus foi marcado pela ação e foi marcado pelo ensino. Ponto. Então, quando ele diz isso, o Espírito Santo colocou no meu coração assim: se o ministério de Jesus foi marcado pela ação e pelo ensino, o que nós devemos fazer? Nós devemos praticar aquilo que ele deixou na doutrina apostólica e devemos ensinar. Por isso, olha para você ver, o Espírito Santo falou comigo lá fora hoje que eu deveria voltar os ensinamentos. No segundo versículo, nós estamos no segundo versículo de Atos, eu já recebi o que era para ter sido recebido. Jesus fala assim, você tem que praticar sim, você tem que abençoar, você tem que ajudar, você tem que visitar, você tem que fazer gabinete, mas você tem a obrigação de ensinar. Então, cumpra aquilo que Jesus tem falado, que o Espírito Santo tem falado contigo. Você sabe por quê? Antes de Jesus encerrar o seu ministério pessoal na terra, ele já tomou providências. Jesus tomou as providências. Olha que interessante. Jesus, ele tinha que cumprir aqui na terra o seu ministério para que ele fosse embora. Mas antes, isso sabe, chama o quê? Planejamento. Jesus deixou planejado tudo aquilo que ele queria e que ele podia deixar pronto. Ele deixou. Jesus terminou o seu ministério aqui na terra e já delegou, ele já tomou providência para que aqueles que aqui ficassem continuassem ainda na terra por meio de quem? Dos seus apóstolos. Então Jesus, ao partir para o céu, ele deixa agora por meio do Espírito Santo. Então, vamos lá, vamos entender isso daqui. Nós estudando o livro de Atos. Jesus, ao subir, ele deixa para os apóstolos dele as demandas. Por quê, pastor? Porque como o ministério dele terreno se esgotou, ele cumpriu, ele é fiel, ele cumpriu, com Jesus não tem lero-lero. Ele cumpriu, mas ele falou assim, eu preciso continuar aqui alcançando o povo. Então o que ele fez? Ele ficou com os caras ensinando os caras. Quem? Os apóstolos aos quais ele escolheu. E o Espírito Santo de Deus hoje age dessa maneira em nós. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Porque ele foi aos céus e ele deixou o Espírito Santo conosco. Para quê? Para que nós possamos realizar as obras que os apóstolos, os escolhidos dele, entenda isso, foram escolhidos de Jesus. E você é o quê? Você é o escolhido dele, filhão. Ele te escolheu. Ele deixou o manual para a gente. O manual está aqui, o ensinamento está aqui. Então, da mesma maneira que ele deixou pronto para os caras lá, está com a gente aqui, ó, dentro da gente, ó. O Espírito Santo está aqui.
Ele está em nós e ele está falando assim, vamos colocar em prática, vamos aprender e colocar em prática, vamos ensinar. Entenda isso, isso é importante. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco para que a gente conduza a igreja, para que a igreja seja... para que a gente possa ter vida acrescida. A doutrina apostólica, que é a que nós acreditamos, é para quê? É para que tenhamos mais vidas salvas. É para que nós tenhamos vidas salvas. A doutrina apostólica, preste atenção, querido. Quando a igreja vive a doutrina apostólica, Deus acrescenta diariamente aqueles que vão sendo salvos. Deus vai acrescentar pessoas. Algumas pessoas me perguntam assim, o Zé de Arimateia fala comigo assim, Pastor Julinho, o senhor não está fazendo o apelo no final do culto, Pastor Julinho. Eu falei com ele um dia assim, Zé, é verdade. Mas o Espírito Santo vai com todo mundo para casa e quem convence é ele. Eu posso fazer treinamento todo dia com todo mundo. Se a pessoa não acreditar naquilo que eu falo, a pessoa ela vai ficar ali debaixo de uma análise. A pior coisa que tem, irmão, às vezes, eu não sei quem já teve experiência de pregar aqui, ou de dar palestra, ou de dar aula, enfim. A pior coisa que tem é você estar falando e o olhar da pessoa estar duvidando de você. A pessoa fazendo caras e bocas duvidando de você. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso pra gente que tá ali, isso é terrível. Então entenda uma coisa. Nós precisamos sentar, aprender sobre a doutrina dos apóstolos diariamente. Porque os salvos, eles não vão vir por causa daquele momento de que a gente apaga a luz da igreja, o cara levanta a mão e a gente faz uma oração falando que ele aceitou Jesus. Não. Os salvos, eles vão vir para nós, para a igreja do Senhor, para mim, para você, nós, igreja, eles vão vir se nós estivermos praticando a doutrina. O que é praticar a doutrina? É cumprir os mandamentos que ele deixou. O que é cumprir os mandamentos que ele deixou? É sair do mundo teórico e colocar em prática. O que é sair do mundo teórico? É parar de estudar? Não! Ensinamento é ótimo, mas ensinamento sem obra, a palavra de Deus fala isso, que a fé sem obra é morta. Oxite, como diz na Bahia. Eu vou ficar o resto da vida pensando nas teorias. Agora o país nosso é assim. Você dá uma opinião na internet, agora eu tô gravando, né? Me segue lá, gente, no YouTube. Júlio Toledo Oficial. Você dá uma opinião lá, o cara fala assim, aposto que você é do Bolsonaro, porque você é religioso. Só porque no final do vídeo eu deixo um versículo, uma palavra de Deus. Aí se você não fala, se você grava um vídeo com a camisa vermelha, e o cara escreve lá assim, o esquerdista. Nós temos que parar com isso. Ei, eu não sou esquerda, eu não sou direita, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu quero falar de Jesus, eu quero falar que ele salva, que ele restaura, que ele renova, que ele perdoa. Eu quero levar comida para quem não tem comida. Eu quero falar que ele tira do vício, ele tira da prostituição, ele tira da mentira. Ele tira porque ele é. Ele não era não, ele é. Entende? Então nós precisamos disso. O que nós vamos fazer para essa igreja crescer? Vamos ler então o versículo para que a gente termine hoje. Nós começamos o estudo de Atos. Começamos o estudo de Atos e estamos no segundo versículo só. Olha quanto conteúdo nós vamos extrair daqui, queridos. Vamos lá, vamos ler aqui para isso ficar gravado em nossa mente. Lucas diz assim, doutor Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, ó doutor, ó autoridade. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, ele foi levado às alturas. Nós vamos ficar por aqui hoje. Nós estamos no versículo 2. Quarta-feira nós vamos começar a partir do 3. Entenda, Jesus, ele não faz uma obra incompleta. Ele terminou a obra dele, através do Espírito Santo, ele reúne os seus apóstolos e ele deixa já,
olha, eu vou subir, mas vocês continuam esse trem aqui, hein? Vocês fazem esse trem certo, hein? Eu tô subindo, mas eu tô deixando uma direção clara para vocês aqui. Vocês levem essa palavra adiante. Vocês façam, porque assim como eu fiz, eu estou deixando aqui já um serviço para vocês. Ok? E aí depois, então, depois que ele deixa o manual, depois que ele deixa o manual do crescimento da igreja. O que é o manual do crescimento da igreja? Anota aí, doutrina apostólica. Manual do crescimento da igreja. E aí vem um pregador, misericórdia, gente. Não é porque eu estou querendo pegar no pé do cara, não, mas a pessoa pegar um microfone para falar para 5.000 pessoas que nós não devemos praticar a doutrina apostólica, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus, irmão. O manual de crescimento da igreja é o livro de Atos, onde se encontra a doutrina apostólica. E glória a Deus por isso, porque nós estamos aqui no versículo 2, olha o tanto de coisa que nós já aprendemos hoje. Você não vai embora, você não começa algo. A minha esposa hoje falou comigo assim, várias vezes, amor, quer que faz a comida para você? Amor, você... Por quê? Porque eu comecei a fazer um trem aqui no jardim. Um dia eu vou mostrar aqui o jardim como é que tá. E aí eu não parei. Eu comecei 11 horas da manhã e parei 4:30 da tarde. Porque eu não consigo deixar nada pela metade. E assim você tem que ser na sua vida. O que você começar, você tem que terminar, irmão. Por que, pastor? Está querendo você mostrar que você é bom? Não, gente, nada disso não. Jesus usou parábola, tá? Jesus desenhava para as pessoas entenderem. Jesus escreveu no chão. A gente tem que parar com esse negócio. Ai, pastor, já vai se mostrar. Não, não é isso não. Ó, presta atenção aqui, ó. Tudo que você começar, hoje eu estava lá assim, vou largar esse trem para amanhã, eu pensei comigo. Vou largar esse trem para amanhã. Aí, sabe que meu ouvido veio assim? E tudo que fazeis, não fazeis para homens, mas fazeis como se fosse para Deus. Aí eu falei assim, eu termino de qualquer jeito. Estourei todo, gente. É mão de menininho de computador, não está acostumado com ferramenta, aí eu estou todo estourado. Mas eu terminei porque o Espírito Santo me tratou lá naquele jardim hoje. Ele cuidou de mim. E Deus é tão fiel, tão maravilhoso, que depois de eu fazer tudo que eu fiz, Ele mandou chuva. Ô, glória! Amanhã está tudo bonito. Então, entenda isso. Nós chegamos ao versículo 2, ao livro de Atos, que é reconhecido como um manual de crescimento. Nós vamos viver a doutrina dos apóstolos. Então, entenda de uma vez por todas, nós não precisamos falar para fazer. É preciso que eu veja a transformação na sua vida, porque eu acredito no que você fala. O que me leva a acreditar no que você me fala? A maneira com que você vive. E aí nós estamos dando bom testemunho. E é isso que importa pra gente. Amém? Glória a Deus. Posso dar um recado aqui rápido para vocês? Não falei no culto da Santa Ceia e preciso muito da ajuda de vocês. Deixei para o final, tá bom? Preciso muito da ajuda de vocês. Não falei na Santa Ceia sobre dízimos e ofertas. E também não quero ficar falando disso aqui por muito tempo. Seu dízimo e sua oferta, eu preciso que você envie o comprovante aqui na rede social ou no WhatsApp. Ou lá nos destaques do Instagram, tem o número das contas e os canais que você pode enviar o comprovante, tá bom? Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, você pode enviar para o seu líder de célula que ele me envia, para que eu possa mandar isso lá para a igreja sede, tá bom? Você que é dizimista, seja um dizimista fiel, tá bom? Você que é ofertante, seja um ofertante dentro das suas condições. Nós sabemos o caos que está aí, mas do dízimo nós não temos como barganhar. Não deixe o devorador entrar na sua vida. Não falo isso por causa de dinheiro, porque eu sou um pastor voluntário. A nossa igreja toda é voluntária. Mas já tem gente segurando o dízimo com medo de amanhã. É isso que o inimigo quer. É exatamente isso que ele quer. Ele quer pegar daquilo que é de Deus para você depois ter que gastar numa rede de esgoto, na Copasa, e as coisas vão aumentando e você fala, meu Deus, por que eu não fui fiel lá no dízimo? Por que eu não fui fiel no pouco? Para ele me colocar no muito, não é assim que ele nos ensina? Então é isso, gente, manda os comprovantes que eu preciso prestar conta disso, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por todos vocês, antes de encerrar aqui a live, aqueles que fizeram pedido de oração, já estão todos aqui. Vamos orar? Glória a Deus, vamos orar. As nossas orações hoje, elas estão encaminhadas, né? Elas estão direcionadas, todas são encaminhadas ao Senhor. Elas são direcionadas para Andréia,
na área do casamento, filhas, a Nicole e a Melissa, Flaviana, pelo aniversário da tia Beth, a Vanessa Vidal, que Jesus possa curar e sarar a nossa terra e também os nossos filhos e irmãs que estão trabalhando com medo, verdade. Ela está falando aqui a Cris e o Antônio, que tem trabalhado com medo. A Paola pede oração para a família. Paloma, Adriana, Gilberto e Thalita. A Tati pedindo oração pela família e trabalho. Thelma para o Argileu, o emocional e o espiritual. E a Vanessa Araújo pela família dela. Amém? Vamos orar então, todos juntos, por esse propósito aqui, por essas pessoas. Deus, em nome de Jesus, nós oramos como igreja e levantamos o clamor pela vida de cada um que pediu oração aqui hoje, ó Pai. Aos pedidos da Andréia, da Flaviana, da Vanessa Vidal, da Paola, da Tati, da Thelma e da Vanessa Araújo. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe o nome de cada um e a circunstância. Eu já disse aqui, eu li, eu nem precisava ler, porque o Senhor conhece. A oração nossa é só para que o Senhor vá tocar lá, como oração, que a tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedirmos, o Senhor iria conceder. Então nós estamos pedindo, pedi e eu vou vos dar. Então nós estamos pedindo, Senhor, toca nessas famílias, toca nessas casas, toca, ó Pai, nos relacionamentos, ó Pai, nas enfermidades, ó Pai, nos casamentos, ó Pai. Esse aniversário seja abençoado. Toca no emocional das pessoas, em cada um deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essa oração chegue na vida de cada um, ó Pai. Porque o milagre, ó Pai, o nosso milagre diário é permanecer no Senhor. E nós queremos que essas pessoas, elas cresçam e amadureçam no Senhor Jesus também. Assim nós oramos, gratos pelo Senhor, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória, glória, glória a Deus. Queridos, esse foi o nosso primeiro culto sobre o estudo de Atos. Primeiro, na quarta-feira temos mais. Então vamos aqui a semana antes que encerre aqui. Eu tenho 8 minutos. Essa semana temos sexta-feira, 19h30, culto das mulheres. 19h30, culto das mulheres. Sábado, 19h30, culto da juventude. E domingo, culto de celebração, ok? Sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, 19h30. Domingo, 18 horas. Amém? Se você tem alguma dúvida sobre estudo, eu falo isso sempre na igreja, tá, gente? Todo estudo que se você tiver dúvida, você pode me encaminhar uma mensagem que eu respondo a sua dúvida dentro da palavra de Deus. O estudo é para quando chegar no livro, no final do livro de Atos, você dá aula sobre ele. Nós tivemos lá na igreja, nós estudamos Timóteo, né? 1º e 2º Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, se não me engano, e eu falei, gente, vocês podem dar aula sobre Timóteo. E o pessoal aprendeu mesmo, tá bom? Então, isso não é para trazer mérito nenhum para mim, tanto é que eu tenho a cautela de ir pouquinho a pouquinho para que você possa entender. Não importa que vai demorar tempo, irmão. O importa é que você vai aprender. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Quero agradecer pela oração para o meu cunhado Antônio Carlos. Ele já está em casa, passando bem. Glória a Deus. Olha aí que bênção, tá vendo? Glória a Deus. Gente, eu vou abençoar vocês, não em meu nome, mas em nome do Senhor Jesus. Que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja por todos nós, agora e para todos sempre. E todo aquele que crê, diz amém, 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 amém.